Audiobook Jus Resumos. Direito Civil. Aula 16. Direito de família. Família e casamento. Conceito do casamento. O casamento é um ato solene que estabelece a relação matrimonial e cria uma entidade familiar específica. Ele é regulado por normas jurídicas que definem seus efeitos e requisitos. Além de representar uma união afetiva, o casamento tem implicações patrimoniais e sociais, refletindo a organização da família na sociedade. Natureza jurídica do casamento. Há diferentes correntes doutrinárias sobre a natureza jurídica do casamento. Corrente individualista. Considera o casamento como um contrato, um acordo de vontades para atingir determinados efeitos jurídicos. Corrente institucional. Defende que o casamento é uma instituição regulada pela lei, com normas imperativas às quais os cônjuges aderem. Corrente eclética. Entende o casamento como um contrato em sua constituição e uma instituição em seus efeitos. Corrente do ato jurídico. Adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, considera o casamento um ato jurídico, cujos efeitos decorrem da lei, independentemente da vontade dos cônjuges após sua formalização. Características do casamento. Afetividade. O afeto é a base das relações familiares e a razão principal para a constituição do casamento. Exclusividade. O casamento exige monogamia, impedindo a celebração de outro matrimônio simultâneo. Dissolubilidade. Facilitada pela Emenda Constitucional número 66 de 2010, que eliminou a exigência de separação prévia para o divórcio. Solenidade. A celebração do casamento deve seguir um rito formal para ser válido perante a lei. Publicidade. A existência do casamento deve ser de conhecimento público, o que se garante através do registro civil. Alteração do estado civil. Ao casar, os indivíduos passam do estado de solteiros para casados, o que tem efeitos jurídicos relevantes. Efeitos do casamento. O casamento gera efeitos civis imediatos, alterando o estado civil dos cônjuges e estabelecendo um vínculo de parentesco por afinidade entre os cônjuges e os parentes do parceiro. Esse parentesco pode ser em linha reta, sogro, nora, ou colateral, cunhado. Se o casamento termina, o parentesco colateral se extingue, mas o de linha reta é permanente. Além disso, institui a sociedade conjugal, impondo direitos e deveres aos cônjuges, conforme o artigo 1566 do Código Civil, como fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútuos. Espécies de casamento. Casamento civil. Ato solene previsto no Código Civil, realizado perante um juiz de paz e registrado no cartório. Casamento religioso com efeitos civis. Válido desde que atenda às exigências da legislação civil e seja posteriormente registrado no cartório. Casamento nuncupativo. Realizado em situação de risco de vida, na presença de 6 testemunhas, e posteriormente confirmado pelo juiz. Casamento putativo. Casamento nulo ou anulável, mas que produziu efeitos devido à boa-fé dos cônjuges. Casamento consular. Realizado no exterior perante a autoridade consular brasileira, devendo ser posteriormente registrado no Brasil para ter validade. Conversão da união estável em casamento. A Constituição reconhece a união estável como entidade familiar e prevê sua conversão em casamento por meio de requerimento ao cartório, sem necessidade de nova celebração formal. Capacidade para casar. A idade mínima para casar é de 16 anos, com autorização dos responsáveis legais. A partir dos 18 anos, não há necessidade de autorização. Para quem precisa de suprimento judicial para casar, o regime obrigatório é o de separação de bens, conforme determina a legislação. Impedimentos para o casamento. O Código Civil, artigo 1521, estabelece impedimentos que tornam o casamento nulo, como o casamento entre parentes em linha reta, irmãos e pessoas já casadas. Esses impedimentos visam proteger a organização da família e evitar situações que possam gerar conflitos sociais e jurídicos.
Causas suspensivas do casamento. Determinadas situações não impedem o casamento, mas impõem o regime de separação obrigatória de bens, como viúvos com herdeiros sem partilha de bens e tutores com seus tutelados. Essas restrições têm o objetivo de resguardar interesses patrimoniais de terceiros. Hipóteses de casamento anulável. O casamento pode ser anulado em situações específicas, como quando há erro essencial sobre a pessoa do cônjuge, coação ou incompetência da autoridade celebrante. A anulação pode ser requerida por um dos cônjuges ou por terceiros interessados, a depender do caso. Habilitação do casamento. O casamento exige um processo prévio de habilitação, que inclui análise de documentos, verificação de impedimentos, proclamas e certificação. O certificado de habilitação tem validade de 90 dias, prazo dentro do qual o casamento deve ser realizado. Celebração do casamento. A cerimônia ocorre na data e local designados pela autoridade competente, podendo ser realizada no cartório ou em outro local autorizado. Em casos de risco de vida, pode ser celebrado sem a presença da autoridade, mas deve ser posteriormente validado pelo juiz para ter efeitos legais. Regime de bens. O regime de bens define a administração e propriedade dos bens do casal durante o casamento. O regime legal é o de comunhão parcial de bens, salvo se os cônjuges optarem por outro regime mediante pacto antenupcial. Os regimes possíveis são: comunhão parcial de bens. Apenas os bens adquiridos após o casamento são comuns ao casal. Comunhão universal de bens. Todos os bens, adquiridos antes ou depois do casamento, pertencem ao casal. Separação total de bens. Cada cônjuge mantém a propriedade exclusiva de seus bens. Participação final nos aquestos. Os bens são administrados separadamente, mas, em caso de dissolução do casamento, divide-se o que foi adquirido durante a união. O regime escolhido afeta diretamente a divisão de bens em caso de divórcio ou falecimento de um dos cônjuges, tornando essencial a análise prévia das implicações de cada modalidade.